Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Sala Bíblica, estudos dos personagens bíblicos. E hoje nós vamos estudar sobre a ousadia de Raabe, uma mulher e sua fé. A sua história está no livro de Josué. Josué que foi servo e aprendiz de Moisés e foi preparado para ser líder do povo de Israel durante a travessia do Jordão para a conquista, para que pudesse se estabelecer na terra prometida na região de Canaã, ok? Terra essa que foi prometida pelo povo hebreu desde Abraão. E Raabe, ela é mencionada 8 vezes nas escrituras, e dessas 8 vezes, em 5 delas, ela foi mencionada como a prostituta Raabe. E seria muito difícil, é muito difícil, na verdade, a gente imaginar que uma prostituta cananita, porque ela era da região de Canaã, moradora da cidade de Jericó, uma região pagã que servia a vários deuses, as pessoas ali serviam a vários deuses, e não no Deus único, no Deus das Escrituras, no Deus de Israel, que esta mulher se tornaria membro do povo de Deus e ancestral do Messias. Ela é uma das mães de Jesus, porque ela faz parte da ancestralidade dele. E foi isso então que aconteceu. Por diversas vezes, gente, nós deixamos que a nossa vida ela seja ditada por coisas que dizem ou que pensam a respeito de nós. E nós esquecemos de ouvir aquilo que Deus tem a dizer sobre quem somos. Raabe possivelmente foi uma mulher considerada sem valor perante a sua sociedade, na sociedade na qual ela vivia. Mas ela decidiu fechar os ouvidos para os que a menosprezavam e aceitou os sonhos e os planos de Deus para a sua vida. Então vamos ler um pouquinho sobre a história dessa mulher inspiradora. Como eu disse, a história dela está ali no livro de Josué, capítulo 2. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 15, ok? Vamos fazer a leitura então. Versículo 1, capítulo 2 de Josué. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e de minha mãe, e de meus irmãos e minhas irmãs, e de tudo que lhes pertencem. Livre-nos da morte. E os homens respondem, né? A nossas vidas pelas de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ok, vamos até aí. Bom, na conquista, gente, da Terra Prometida,
ao povo hebreu, né, os israelitas eles foram levados até Jericó. E para que eles pudessem conquistar a cidade, eles foram até a casa de Raabe para se esconder. Foram enviados 2 espias por Josué para que eles espionassem a terra, para que eles vissem, né, como era e tivessem uma melhor estratégia de conquista daquela terra, certo? Raabe, então, ela teve contato com os espiões israelitas por volta do ano 1450 a.C., no fim dos 40 anos de peregrinação do povo de Deus rumo a Canaã, rumo à terra prometida, desde Abraão, como eu já disse. E ela, ao longo dessas 4 décadas, ela ouviu relatos do poder de Yahvé, do poder de Deus, do Deus de Israel, né? O Deus dos israelitas. E como ele trouxe libertação para esse povo de Israel, como ele trouxe juízo sobre os egípcios que escravizavam esse povo, né? E com certeza, em razão dessas manifestações poderosas do Deus dos israelitas, isso causou um profundo impacto na mente dessa mulher, né? Mesmo ela servindo a outros deuses, mesmo estando no pecado, a sua mente ainda estava sensível à influência do Espírito Santo. E ela reconhece que o Deus dos israelitas era diferente dos demais deuses. Ela reconhece. Ela testemunhou aos próprios espiões. A gente vê aqui no versículo 11 que ela diz: porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela reconhece quem é Deus, né? E ela reconhecendo Deus, ela reconhece que ele mudaria a sua vida. Por quê? Porque ela confia a sua vida na mão desses 2 espiões israelitas. Porque ela sabia que o Deus deles era Deus em cima nos céus e embaixo na terra, como está no versículo 11. Por isso, quando ela foi visitada pelos espiões israelitas, ela os escondeu em sua casa. Ela reconheceu quem era Deus. E ela reconheceu que ele mudaria a sua vida. Olha só, que mulher de fé, né? E ousada por esconder os 2 espiões. Então, Raabe, como eu acabei de dizer, foi uma mulher ousada. Além de ser uma mulher de fé, como é sempre retratada, ela foi uma mulher que também desafiou as autoridades de sua época para lutar pelo que ela acreditava e para agir com compaixão e misericórdia. Porque o rei foi falar com ela diretamente e perguntar: cadê os 2, né? Como a gente acabou de ler aqui no livro de Josué, cadê os 2 espiões que estavam por aqui, né? Me diga para onde eles foram, onde eles estão, me traga eles. E ela diz: não, eles já foram embora, então eles já saíram, corram atrás dele antes que eles fujam. Então ela desafia as autoridades da sua época para lutar pelo que ela acreditava. Ela acreditava que eles serviam o Deus vivo, que o Deus deles era o Deus vivo, né? Ela passa a acreditar que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Raabe, ela decidiu obedecer aquele a quem ela acreditava ser o verdadeiro Deus. E diante de todas as suas manifestações e revelações, como eu acabei de falar, foram 4 décadas do povo hebreu peregrinando desde Abraão até que eles chegassem aqui nesse momento em Jericó, e ela ouvindo sobre as manifestações e as revelações de quem era Deus, certo? Então, mesmo correndo risco de morte, porque ela corria risco de ser morta pelo próprio rei, pela desobediência, né, por enfrentá-lo e por mentir para ele, mas ela ajudou o povo de Israel e ela auxiliou então o povo de Israel a derrubar a cidade de Jericó, ok? Alguém então poderia acusar Raabe de ser mentirosa, né? Porque ela escondeu os espiões e ela ainda mencionou aos mensageiros do rei de Jericó que eles haviam saído de sua casa, que eles tinham ido embora, não estavam mais ali, né? E alguns vão questionar: teria Deus validado a mentira de Raabe proferida por uma boa causa? Não, tá, gente?
Deus não está validando aqui a mentira de Raabe. O fato é que a Bíblia, ela relata fielmente os fatos, os acontecimentos, como eles se deram, né? E como Raabe, ela ainda não tinha uma experiência com Deus, ela não tinha uma vivência com Deus, ela ainda tinha suas práticas da natureza pecaminosa, certo? Ela não tinha um conhecimento espiritual do Deus dos israelitas, né? Que é um Deus o nosso Deus, né? Que não compactua com a mentira. Ela agiu como uma pagã agiria, né? E como até hoje muitos agem, mentindo para escapar de problemas. Mas a história de Raabe, ela não termina com a tomada de Jericó. Quando ela e sua família foram poupados do extermínio, que foi levado a efeito pelos israelitas, aconteceu algo inimaginável. Ela acabou se casando com um destacado descendente de Judá, chamado Salmão. Isso a gente vê em Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E lá no versículo 16, e da descendência de Davi nasceu Jesus, o Messias prometido. Amém? Então aqui a gente vê que ainda que ela tenha mentido, Deus não compactua com mentira, mas ela ainda não tinha um conhecimento espiritual de Deus. Ela estava crendo em Deus naquele momento, ela estava reconhecendo quem era Deus ali naquele momento. Mas depois a vida dela é transformada. A gente vê que ela se juntou, casou-se, né, com Salmão, ou seja, ela abandonou a prostituição e teve a vida então transformada por Deus. E então da descendência dela nasceu Jesus Cristo. Então, pela história e pelo contexto de vida de Raabe, ela poderia muito bem ter ignorado os planos de Deus para a vida dela. Ela poderia, ainda que houvessem manifestações e revelações de quem era Deus, do Deus dos israelitas, ela poderia ter negado, né? Ter virado as costas e ter ignorado. Mas não, ela acreditou em Deus e ela acreditou no chamado que Deus faz para ela, né? Ela decidiu acreditar em um Deus que a valorizava, certo? Valorizava a vida dela. Então ela encheu-se de coragem e ousadia, enfrentou as lideranças da sua época, como eu disse, protegeu os espias israelitas e com muita fé e destreza, ainda que, como eu disse, carregando a natureza pecaminosa, ela salvou, além de sua vida, a de sua família. E foi transformada por este Deus, que ela mesma em Josué, versículo 11, aqui, capítulo 2, versículo 11, reconhece que é o Deus em cima nos céus e em cima e embaixo na terra, certo? E aqui, voltando mais uma vez, porque a gente começou a falar dessa transformação, né, a redenção de Raabe. O que teria feito então que Raabe deixasse a prostituição, mudasse de vida, se casasse com um importante membro da família de Judá e se tornasse então uma das mães de Jesus, né? E o autor em Hebreus ele vai responder lá em Hebreus capítulo 11 versículo 31: pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então foi na fé no Deus, foi a fé no Deus dos israelitas, o Deus verdadeiro, que fez com que ela se tornasse uma filha de Deus, né? E é interessante a gente observar que não é apenas uma fé teórica, mas é uma fé do tipo que se entrega a Deus e deixe que Ele guie a sua vida, né? Ela permitiu que Ele guiasse a vida dela, ainda que ela não soubesse o que aconteceria caso o Israel invadisse Jericó. Ela não sabia o que aconteceria com a vida dela, ela não sabia muita coisa. Ela sabia o que ela tinha ouvido falar acerca do Deus dos israelitas, mas do futuro, dali para frente, ela não sabia. Mas ela exerce uma fé prática, né? Ela se entrega e deixa que Deus guie a sua vida. Então, se houve possibilidade de mudança de vida para ela, certamente há possibilidade de mudança de vida para cada pessoa que crê em Deus e a Ele se entrega, como fez Raabe.
É dito, a gente vê, né, nas escrituras, é dito que a fé move montanhas. Para Raabe, a fé significou a remoção de seus pecados e uma nova oportunidade para começar uma nova vida. Que seja assim para todos nós também. Amém? A fé em Deus e no poder dele mudou a vida dessa cananita. E o mesmo pode acontecer conosco. É isso que a gente vem aprendendo com ela, né? Então, após Jericó ter sido destruída, caminhando adiante, né? Após Jericó ter sido destruída, a heroína da nossa história, ela passou a viver junto dos israelitas. Mas não para por aí, como eu disse, a fé e a coragem de Raabe foram tão grandes que a sua história marcou gerações. E nós encontramos o nome dessa mulher de fé 3 vezes no Novo Testamento, tá? Então vejam só, ela não é citada somente aqui em Josué, ela é citada mais 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, ó. A primeira vez, e talvez uma das vezes mais importantes, a gente já citou aqui brevemente, né? Está em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 5 e 6. Onde vai dizer que ela casou-se com Salmão, como eu falei, e ela gerou Boaz. E Boaz gerou Ruth, e Ruth gerou Obed, e Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi, e Jesus é descendente de Davi. A gente vê no versículo 16 adiante. Então, nada mais, nada menos do que ela fez parte da genealogia de Jesus. Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, ele não se esqueceu de mostrar a graça de Deus por meio da vida de mulheres que eram excluídas pela sociedade, mas que foram incluídas na história do nosso Salvador, na história do Salvador do mundo, pela graça do nosso Pai. Olha que bonito, o cuidado de Deus, né? Não foi diferente com Raabe, porque ela apareceu como uma das mulheres presentes nessa genealogia de Jesus, ok? Então, Deus inclui, né, mulheres na história do Salvador do mundo, pela graça do nosso Pai. Seguindo adiante, né, uma segunda vez que a gente vê Raabe sendo citada no Novo Testamento está em Hebreus, capítulo 11, versículo 31, como eu acabei de falar ali em cima, né? Porque nós vemos que Raabe, a fé de Raabe, ela é exaltada e ela está na galeria dos heróis da fé. Olha só, que precioso. Pela fé, eu li ali em cima um pouquinho antes, então vou ler novamente. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela teve fé. Por isso ela está entre os heróis da fé, na galeria dos heróis da fé em Hebreus. E, por terceiro, a gente vê ela sendo mencionada no livro de Tiago, né? Quando Tiago ele está falando sobre a importância das obras na fé, ele cita Raabe, né? Dizendo que isso fez com que ela fosse justificada. Nós já tivemos aulas aqui na sala bíblica sobre o livro de Tiago, onde a gente aprende que sim, nós somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Porém, é uma fé que não vem só, como o próprio Calvino. A gente aprendeu o que Calvino disse. Mas é uma fé que vem acompanhada. Uma fé que vem acompanhada por obras. E foi assim com Raabe. Ela tem uma fé, ela crê em Deus, ela diz: o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela crê nele. Mas ela não só crê, ela age, né? Ela tem ação. Isso a gente vê em Tiago, capítulo 2, versículo 25. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? É em formato de pergunta, mas Tiago está dizendo que ela foi justificada pelas obras, né? A fé dela em Deus a salvou, e foi uma fé que não veio só, mas veio acompanhada de ação. A ação de, em ousadia, acolher os espias e abrir o coração para agir com eles com misericórdia e compaixão, ok? Então, o que nós podemos aprender com Raabe vai além da fé, né? Como eu disse, sim, nós aprendemos a fé, aprendemos
sobre essa ancestralidade inesperada, né? Aprendemos sobre a redenção dela, transformação de vida que ela experimenta, mas também nós aprendemos sobre misericórdia. Foi uma mulher que teve misericórdia. Ela, ainda que não tivesse, como eu disse, a experiência espiritual com Deus, mas ela agiu com misericórdia. Agiu com ousadia, amor e temor ao Senhor, reconhecendo que Ele era Deus, certo? E principalmente, ela aprendeu a ouvir a voz daquele que nos chama, Deus que nos chama, né? Aquele que acredita em nosso potencial e em nosso valor e que quer nos usar independente do nosso contexto social ou das dificuldades que a gente enfrente. Sim, Ele mudará as nossas vidas, fará com que a gente mude de vida, com que a gente seja transformado, mas Ele nos usa onde nós estamos, independente das dificuldades que a gente tem enfrentado, assim como Raabe enfrentava as dificuldades dela, ok? Então, que nós sejamos como Raabe, exercendo com ousadia o chamado e cumprindo a vontade daquele que nos enviou, amém? E é muito interessante a gente ver, né, que, como eu disse, quem imaginaria que uma mulher que foi prostituta, que era pagã, mas que em fé, num encontro verdadeiro com o Senhor, com o Deus verdadeiro, experimenta redenção, experimenta nova vida, e então ela se torna uma das mães de Jesus, ela se torna uma ancestral inesperada, revelando que Deus, Ele age de maneiras que talvez a gente não entende, né? Às vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, mas o que nós temos que fazer, na verdade, é colocar, não Deus numa caixinha, mas colocar as nossas vidas nas mãos dele, porque quem nos redime é Ele, quem nos transforma é Ele, quem nos usa é Ele, e que a nossa fé, assim como a fé de Raabe, possa estar nele. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Raabe ensina bastante a gente, e que a gente, como eu disse, né, que a gente, assim como ela, que nós experimentemos uma vida repleta pela presença de Deus, uma vida que tenha misericórdia em pertencer à história de Deus, uma vida em que a gente possa reconhecer a todo instante quem é Deus, e uma vida entregue para que seja transformada. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza neste caminho. Amém? Tchau, gente. Até mais.